Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje a gente vai falar sobre o Paraná, mas não só de um jeito básico. A ideia é entender como a história, o solo e a cultura ajudaram a formar o estado que a gente conhece hoje. Ao longo desse episódio, vamos passar por 3 pontos principais: o ciclo do ouro e os tropeiros, os solos do Paraná e a arte afro-brasileira. Enquanto você escuta, já pensa em uma coisa: como tudo isso ainda influencia nossa vida hoje? Para começar pela história, o ciclo do ouro no Paraná não foi tão forte quanto em outros estados, como Minas Gerais, mas teve sim a sua importância. Ele ajudou na ocupação do território, porque atraiu pessoas interessadas em explorar riquezas e novas terras. Mesmo não sendo o principal centro de mineração do Brasil, o Paraná começou a se desenvolver e a ser mais povoado por causa desse movimento. Isso fez com que novas regiões fossem exploradas e integradas ao restante do país. Mas quem realmente teve um papel fundamental na formação do Paraná foram os tropeiros. Os tropeiros eram responsáveis por transportar gado e mercadorias entre diferentes regiões do Brasil, principalmente do sul para o sudeste. Eles faziam viagens longas, geralmente a cavalo, enfrentando vários desafios como o clima, o cansaço e até perigos pelo caminho. Era uma rotina difícil, que exigia resistência e muita organização. Esses tropeiros não só ajudaram na economia, como também influenciaram diretamente o surgimento de cidades. Os caminhos que eles percorriam acabaram se transformando em estradas, e ao redor desses caminhos começaram a surgir pontos de parada, que depois viraram vilas e, com o tempo, cidades. Ou seja, muitos lugares do Paraná existem hoje por causa dessas rotas. Além disso, os tropeiros também levaram cultura. Eles espalhavam costumes, tradições e até alimentos típicos por onde passavam. Isso ajudou a formar a identidade cultural do estado, misturando influências de diferentes regiões do Brasil. Então, quando a gente fala dos tropeiros, não é só sobre transporte, mas também sobre construção cultural e social. Agora indo para a geografia, o Paraná é muito conhecido pela qualidade dos seus solos, principalmente no norte do estado. Um dos mais famosos é a chamada Terra Roxa. Apesar do nome, ela não é roxa, e sim avermelhada. Esse nome surgiu com imigrantes italianos que chamavam a terra de rossa, que significa vermelha, e com o tempo acabou sendo adaptado para roxa. Esse tipo de solo é extremamente fértil, ou seja, muito bom para a agricultura. Foi justamente por causa disso que o Paraná se destacou tanto economicamente, principalmente com o cultivo de café. A fertilidade do solo facilitava o crescimento das plantas e aumentava a produtividade, o que ajudou muito no desenvolvimento da região. Inclusive surgiu uma expressão bem conhecida chamada pé vermelho. Esse nome vem do fato de que a terra grudava no pé das pessoas, deixando ele com uma cor avermelhada. Com o tempo isso virou uma forma de identificar quem é da região norte do Paraná, mostrando como até o solo influencia na identidade das pessoas. Entre os principais tipos de solo do Paraná, temos os litossolos. Eles são profundos, argilosos, bem drenados e possuem uma coloração avermelhada. Além disso, são muito férteis, o que faz com que sejam bastante utilizados na agricultura. Eles aparecem em áreas de relevo suave ondulado e são considerados muito importantes para a produção agrícola. Outro tipo de solo muito comum são os latossolos. Eles também são profundos, bastante intemperizados, ou seja, sofreram muitas transformações ao longo do tempo. São solos porosos, permeáveis e com boa drenagem, o que também favorece o uso na agricultura. Eles são amplamente utilizados e têm grande importância econômica. Já os espodossolos são bem diferentes. Eles apresentam baixa fertilidade e baixa capacidade de retenção de água. São considerados solos frágeis e não são adequados para a agricultura intensiva. Por isso são mais indicados para a preservação ambiental, principalmente em áreas de planície litorânea. Tudo isso mostra como o solo influencia diretamente a economia e o desenvolvimento de uma região. No caso do Paraná, a fertilidade dos solos foi um dos principais fatores que impulsionaram o crescimento econômico, principalmente no setor agrícola. Agora falando de cultura, a arte afro-brasileira tem uma presença muito importante no Paraná, mesmo que muitas vezes não receba o reconhecimento que merece. No estado existem várias comunidades quilombolas que são formadas por descendentes de pessoas escravizadas.
Essas comunidades mantêm tradições culturais, modos de vida e conhecimentos que são fundamentais para a história do Brasil. Muitas dessas comunidades ainda lutam pelo reconhecimento de suas terras, mostrando que a história não está só no passado, mas também no presente. Um exemplo importante é o Quilombo João Surá, que foi o primeiro território quilombola reconhecido oficialmente no Paraná. Esse reconhecimento aconteceu depois de muitos anos de luta e resistência. Além disso, essas comunidades trabalham com agroecologia, produzindo alimentos de forma sustentável e respeitando o meio ambiente. Isso mostra uma relação diferente com a natureza, baseada no cuidado e na preservação. Na parte artística, também existem nomes importantes. Um deles é Emanuel Monteiro, que é artista visual, professor e pesquisador. Ele utiliza materiais como terra, sementes e flores em suas obras, criando uma conexão entre arte, natureza e cultura. Outro destaque é o coletivo Erueri, formado por vários artistas que trabalham com diferentes linguagens, como fotografia, pintura, performance e instalações. O trabalho delas valoriza a cultura afro-brasileira e traz reflexões importantes sobre identidade e sociedade. Também temos o artista conhecido como Café, que usa sua arte para mostrar a beleza, a força e a história da população negra. Ele busca combater o apagamento histórico e mostrar que a população negra sempre esteve presente no Paraná, contribuindo para a construção do Estado. E não podemos esquecer da Odelair Rodrigues, que foi a primeira atriz negra do Paraná a se destacar na televisão e no teatro. Ela teve um papel muito importante na representação da população negra nas artes e ajudou a abrir caminhos para outras pessoas. Então, juntando tudo isso, dá para perceber que o Paraná foi formado por vários fatores diferentes. A história com o ciclo do ouro e os tropeiros ajudou na ocupação e no surgimento de cidades. A geografia, com os solos férteis, impulsionou a economia, principalmente na agricultura. E a cultura, com a arte afro-brasileira, mostra a diversidade e a resistência do povo. Então, juntando tudo isso, dá para perceber que o Paraná foi formado por vários fatores diferentes. A história com o ciclo do ouro e os tropeiros ajudou na ocupação e no surgimento de cidades. A geografia, com os solos férteis, impulsionou a economia, principalmente na agricultura. E a cultura, com a arte afro-brasileira, mostra a diversidade e a resistência do povo. Mas fica uma reflexão final. Será que a gente valoriza todas essas influências da mesma forma? Principalmente a cultura afro-brasileira, que por muito tempo foi invisibilizada. E como tudo isso ainda influencia nossa vida hoje, mesmo que a gente nem perceba. Então, depois de tudo que foi apresentado, dá para perceber que o Paraná não é só um estado qualquer no mapa, mas sim um lugar construído ao longo do tempo por diferentes fatores que se conectam entre si. A história, a geografia e a cultura não estão separadas, elas fazem parte de um mesmo processo que ajudou a formar a identidade do Estado. Quando a gente olha para o passado, vê que o ciclo do ouro, mesmo não sendo o principal do Brasil, teve um papel importante na ocupação do território. E logo depois, os tropeiros se tornaram fundamentais, não só no transporte de mercadorias, mas também na criação de caminhos, cidades e até costumes que permanecem até hoje. Isso mostra como ações do passado continuam influenciando diretamente o presente. Ao mesmo tempo, a geografia também teve um papel essencial, principalmente através dos solos do Paraná. A fertilidade da chamada terra roxa, junto com os litossolos e latossolos, permitiu o desenvolvimento da agricultura e impulsionou a economia do estado. Por outro lado, solos como os espodossolos mostram que nem toda área é igual, e que é preciso entender e respeitar as características de cada ambiente. Isso faz a gente perceber que a natureza não só influencia, mas também limita e direciona as atividades humanas. Já na parte cultural, a arte afro-brasileira revela um lado muito importante da história que muitas vezes foi deixado de lado. As comunidades quilombolas como o Quilombo João Surá mostram resistência, luta e preservação de tradições. Artistas como Emanuel Monteiro, o coletivo Erueri, o artista Café e a atriz Odelair Rodrigues representam essa força cultural e ajudam a dar visibilidade para histórias que por muito tempo foram invisibilizadas. E quando a gente junta tudo isso, percebe que o Paraná é resultado de uma mistura de influências históricas, naturais e culturais. Nada disso existe isolado.
O desenvolvimento das cidades tem ligação com os tropeiros, a economia tem ligação com o solo, e a identidade cultural tem ligação com diferentes povos que contribuíram para a formação do Estado. Mas talvez o ponto mais importante seja refletir sobre o presente. Será que hoje a gente realmente valoriza toda essa história? Será que reconhecemos a importância da cultura afro-brasileira da forma que deveríamos? E mais do que isso, será que entendemos como esses fatores ainda influenciam a nossa vida no dia a dia? Muitas vezes a gente passa por lugares, usa estradas, consome alimentos e nem percebe que tudo isso tem uma história por trás. Uma história construída com esforço, resistência e transformação. Entender isso faz com que a gente valorize mais o lugar onde vive e também as pessoas que fizeram parte dessa construção. Além disso, refletir sobre esses temas também ajuda a pensar no futuro. Como podemos preservar a cultura? Como podemos usar o solo de forma sustentável? Como podemos reconhecer e valorizar todas as influências que formam a nossa sociedade? Essas são perguntas importantes que mostram que o conhecimento não serve só para aprender sobre o passado, mas também para melhorar o presente e construir um futuro melhor. Então, no final das contas, estudar o Paraná não é só decorar informações, mas entender como tudo está conectado. É perceber que cada detalhe, desde o solo até a cultura, tem um significado e uma importância. E é exatamente isso que fica como mensagem final. Conhecer a história, respeitar a cultura e entender a geografia são passos essenciais para valorizar o lugar onde a gente vive. Valeu por acompanhar até aqui, e fica aí essa reflexão final para você pensar depois que terminar de ouvir esse podcast. Até a próxima!